Olá, hoje, pelo nosso resumo da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estar estudando a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Esse estudo da Escola Bíblica, ela tem a personagem de Pedro como a referência para a nossa reflexão nessa oportunidade. Nós sabemos que a depressão, independentemente de idade, de sexo, de grau de instrução, de condição financeira, ela se manifesta, ela se faz presente. E ela tende a ganhar formas de tragédia. E a depressão pode ser leve, moderada ou então grave. Quais são os sintomas da depressão? Nós temos ansiedade, perda de apetite, peso e sono também, a perda, dor crônica, lentidão motora, fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, como foi o caso de Pedro nesse estudo que nós estamos falando com vocês. E até mesmo o pensamento de morte e ideação suicida. Então a depressão leva a todos esses quadros. No caso de Pedro, foi uma depressão moderada e com senso de inutilidade e culpa. Então Pedro passou um problema nesse grau de decepção, de depressão, uma depressão moderada. Em Lucas 22:33, Pedro diz que estava disposto a seguir com Jesus até a morte. Foi o que ele falou quando Jesus contou que iria ser preso, iria sofrer, iria ser crucificado. Então ele disse: não, eu vou contigo até a morte. Na hora, o que Pedro fez? Ele, por 3 vezes, ele nega que conhecia a Jesus. Sendo Jesus preso, ele fazia o quê? Ele o seguia de longe até a casa do sumo sacerdote. Ali naquela casa, após ser reconhecido, por 3 vezes, nega que conhecia a Jesus. E ali, conforme Jesus havia dito, o galo canta e Pedro, então, se reconhece naquele quadro, naquela situação, como Jesus tinha dito. Mas ele amava a Jesus. Ele amava Jesus assim como nós também amamos a Jesus. E naquele momento, a palavra diz, no versículo 62 do capítulo 22, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Isso por causa de um momento de medo, de fraqueza e de uma série de reações humanas que são bem pertinentes a nós mesmos, a nossa natureza humana. Quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco, revelando assim o tanto como Pedro e como nós também somos vulneráveis. Pedro não era aquele amigo, discípulo perfeito como achava que era, como às vezes achamos também que somos. Foi nesse momento que Pedro percebeu que errou com Jesus e então ele amargamente chora, diz a palavra. E essa depressão leva Pedro a abandonar o seu projeto de vida de ser um pescador de homens, um pescador de almas, como Jesus o havia chamado e também o havia comissionado. Ele estava tão frustrado que ele diz, o livro de João, capítulo 21, versículo 3, ele diz assim: eu vou pescar. Ele abandona como que aquilo que Jesus o tinha chamado para fazer, para ser um pescador de homens, de alma, e volta como que a sua profissão antiga, eu vou pescar. Ele estava bastante frustrado. E nós precisamos ficar atentos. Às vezes não atentamos para algumas coisas que achamos banais, que não damos importância, e são essas coisas assim que nos levam a uma possibilidade também de um quadro depressivo, como por exemplo a opinião de alguém, a morte de um ente querido, um desemprego que passamos, até mesmo uma aposentadoria, uma pessoa que está exercendo uma atividade permanente, às vezes em um lugar por muitos e muitos anos. Essa pessoa sofre então a necessidade de uma mudança de hábitos, de rotina muito brusca,
e até mesmo a morte de um animal de estimação, né? Que temos muitos quadros assim de pessoas que tiveram a perda de um animal de estimação, de um bicho de estimação e caem então em um quadro depressivo. Sem falar também em pecados cometidos, né? Pecados que cometemos, pecados que achamos pequenos, que podem gerar muita culpa em nós diante de Deus, na nossa consciência, no nosso subconsciente. Isso nos causa então um enfraquecimento emocional, nos levando a uma perda de interesse pelo que amamos, como a Deus e também a nossa fé, a igreja, o local da nossa comunhão. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus e Pedro se encontram pela primeira vez após a crucificação. E ali vemos a sensibilidade de Jesus em tratar a Pedro. Ele diz para Pedro: amas-me? Dando a ele senso de utilidade, Jesus disse para ele: pastoreia as minhas ovelhas. É importante frisar que Jesus não o repreendeu com palavras severas e trabalha o amor que Pedro tinha por ele em seu coração. Jesus não esperava dele um amor perfeito, assim como ele não espera de nós, mas Jesus esperava dele um amor capaz de cumprir a missão, ser fiel, mesmo com alguma falha. Jesus sabe como somos imperfeitos e falhos, e ele não quer que adoeçamos por isso. Então Jesus, através do seu amor, da sua sensibilidade, da sua atitude, Jesus o libertou a Pedro do senso de inutilidade, de decepção consigo mesmo. Assim Deus, ele também procura fazer conosco quando estamos com problemas, com depressão, com algum senso de culpa, alguma coisa mal resolvida, principalmente com ele. Deus nos trata, né, bem. Assim também devemos entender que devemos tratar outros dessa mesma forma, tratar com amor, com sensibilidade, né, com carinho, observando o potencial de superação dessa pessoa. Às vezes nós estamos lidando com pessoas à nossa volta, dentro da nossa casa, com quadros de depressão, e nós ficamos então potencializando outras coisas, tendo atitudes, né, que são atitudes rudes, não são atitudes brandas, de amor e de compaixão para com essas pessoas que precisam de um cuidado especial. Então, devemos observar o potencial de superação dessas pessoas. E mais à frente nós vamos ver o mesmo Pedro, ele então testemunhando da palavra, e muitos se convertendo pelo testemunho de Pedro. Um Pedro que, vez por outra, nós vamos ver, ele falhava, mas que permanecia firme em busca da superação. Então Pedro tornou-se esse homem, imperfeito ainda, mas que aprendeu que com Jesus ele podia se superar, e que assim possamos fazer, cada um de nós nos cuidando, nos superando e cuidando de outros. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente reflexão nesta manhã, nesse dia, sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você. Amém.